Vocês conhecem aquela música? Vou deixar a vida me levar. Solta o som, hein, Maurício? Solta o som. Porque eu, como cantora, gente, sou melhor advogada, né? Vamos combinar. Gente, e o que tem a ver essa música com o nosso assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre revisão de pensão, tá bom? Então, já fica aqui, já curte o canal, né? Já assina lá, já ativa o seu sininho para você receber vídeos de qualidade com informação muito importante como essa. Gente, eu abri esse vídeo já com uma musiquinha, né? Vou deixar a vida me levar. E, gente, o que isso tem a ver com a revisão de pensão? Fica aqui comigo, acompanha a minha linha de raciocínio que vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. E vamos à informação. A revisão de pensão alimentícia, o que ela significa? Significa que no caminhar, né, da sua vida, né, aquela determinação da pensão alimentícia que já foi feita lá atrás, certo? Se você precisa de um valor maior, porque aquelas despesas aumentaram, tá certo? Ou se você precisa reduzir a pensão por algum motivo, você pode estar desempregado, você pode ter tido algum problema na sua área profissional, na sua área financeira. Então, gente, para resolver isso e ter uma nova determinação da pensão alimentícia, é necessário que você faça a revisão de pensão. Coloca aí, Maurício, bem descrito para as pessoas saberem. É revisão de pensão, é a solução, tá certo? E aí, vocês podem estar me dizendo: Ah, doutora, então, mas ali o que aconteceu comigo? Como eu não tinha condição de pagar, eu comecei a pagar um valor menor, porque eu não podia pagar mais aquele valor, né? Então, eu comecei a pagar esse valor menor. E agora, o que eu vou fazer? Né? Qual é o caminho que eu tenho que fazer? gente, o caminho é esse, é a revisão de pensão, tá certo? Se você paga um valor, tá? E esse valor é menor do que foi determinado lá no seu acordo, ou no seu processo judicial, naquele documento que o juízo, né, falou que era o valor de tanto, você tem que pagar aquele tanto. Você tem que seguir o comando judicial. Porque, meus amigos, se você não segue o comando judicial, uma coisa que era para você pagar menor, ele vai virar um monstro, né? Ele vai virar um monstro que vai agarrar o seu bolso. Tô brincando aqui, gente, mas é a verdade, né? É a verdade. Por quê? Porque quem está recebendo esse valor a menor ou não está recebendo a pensão, poderá ingressar com uma ação de execução de pensão, né? E essa ação de execução de pensão, sim, você vai ter que pagar todo aquele valor, né, acrescido de juros, correção monetária, a depender do caso, se você não tem gratuidade de justiça, você vai pagar honorários de sucumbência ao advogado, você vai pagar custas do processo, tá certo? Então, esse montante, ele vai aumentar consideravelmente, entendeu? Então, vocês não podem pagar menos do que está determinado na ação judicial. E aí vocês podem estar me perguntando assim: Doutora, mas nesse caso, e se eu receber um valor maior, a pessoa resolveu pagar um valor maior do que foi acordado? gente, nesse caso, quando a pessoa paga um valor maior do que foi acordado, não adianta ingressar com ação judicial para reaver esse valor que foi pago a maior, porque normalmente os juízes dizem que você pagou por mera liberalidade.
liberalidade. Ou seja, você pagou porque quis, tá certo? Agora, o valor a menor não, gente. O valor a menor pode te trazer outras consequências, que é a ação, uma possível ação de execução de pensão, tá certo? E aí, é por isso que eu trouxe essa musiquinha no início para vocês, né? Porque as coisas vão acontecendo e ao invés de vocês se prontificarem para resolver, não, deixa o barco rolar e vai deixando o barco rolar, ele vai acontecendo, deixa a vida me levar, depois eu vejo isso, eu vou pagar mesmo o valor que eu posso, e isso pode te trazer um prejuízo muito maior do que se você tivesse ingressado com a ação de revisão de pensão. Entenderam? Esse é que é o ponto. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou narrar aqui para vocês um caso que aconteceu, tá certo? Gente, e qual foi o caso que aconteceu? Esse pai, né, ele tinha uma determinação judicial, tá certo? Para que ele pagasse o valor em dinheiro, tá? Até aí tudo bem? Fica aqui comigo que vocês vão entender o que aconteceu. Então, para pagar o valor em dinheiro. E aí, aquele homem muito chateado de dar aquele dinheiro na mão daquela mulher, tá? Ele olhou e falou: eu não vou pagar, eu não vou pagar esse dinheiro para ela, mas eu vou pagar a escola dos meus filhos. E aí, o que aconteceu? Ele ficou ali por alguns anos, não pagou o dinheiro à mulher, que era o que estava determinado no documento, que o juiz mandou ele pagar aquele valor, e ele não pagava esse valor, mas pagava a escola. E aí, chegou para ele o quê? Uma ação de execução de pensão. Chegou para ele aquela ação, né? E a advogada ainda fez sobre o rito prisão, foram duas ações judiciais. Uma ação judicial sobre o rito prisão e uma segunda ação judicial sobre o rito penhora, tá? Eu vou gravar um vídeo para vocês para falar a respeito da ação de execução. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber essa notificação, esse vídeo que vai ser publicado aqui no canal, tá certo? Pois bem, e aí lá no caso concreto, ele recebeu não só uma ação judicial, como ele recebeu duas, cada uma na sua ideia, né? Um sobre o rito prisão, ou seja, ou você paga, ou você comprova que pagou, ou você é preso. Simples assim, gente. E a outra sobre o rito penhora de todos aqueles anos que ele deixou de pagar aquela pensão em dinheiro, né? E aí o rito penhora, gente, vai penhorar os bens dele, né? Uma conta salário, vai penhorar outras coisas, tá certo? Então, vamos nos ater aqui ao caso concreto. Pois bem, e aí ele recebeu e lá, né, no atendimento, olhamos ali, óbvio que o advogado, né, ele vai lá, o juízo, informar, olha, ele não pagou em dinheiro, mas ele pagou a escola, ele pagou a escola, isso é enriquecimento ilícito, e parari, parará. Pois bem, meus amigos, o juiz não considerou, ele considerou que foi uma mera liberalidade daquele genitor. Por quê? Porque o comando judicial dizia para ele pagar o dinheiro, né? Então, assim, na ocasião, ele fez aquilo por conta própria, sem consultar a mim, por exemplo, porque se ele tivesse consultado a mim, eu ia falar para ele, olha, dá entrada com uma ação de revisão de pensão, mas não deixe de pagar o dinheiro para ela. E ela lá vai pagar a escola, a gente entra com uma revisão de pensão, porque se ela não pagar a escola, se ela estiver utilizando esse dinheiro para outros fins, a gente vai conversar isso no processo próprio. Acontece que ele não fez isso, meus amigos. Ele foi lá da própria cabeça dele e resolveu pagar em dinheiro, não pagou em dinheiro e pagou a escola, né? E aí, quem paga mal
paga 2 vezes, né? Quer dizer, ele ficou aqueles anos todos pagando a escola e depois o juiz determinou que ele pagasse o dinheiro. Então, meus amigos, isso é muito sério. Parece uma, né? Não deixa a vida levar vocês. Se vocês estão com alguma dificuldade financeira, seja para honrar com os compromissos que o seu filho vem a acontecer lá na vida de vocês, seja pelo fato de estar desempregado, estar vivendo um problema financeiro sério, um desemprego, seja lá o que for, vão até um advogado familiar, procure resolver isso por uma revisão de pensão, tá certo? Então, gente, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, que o próximo vídeo eu vou gravar para vocês falando sobre as ações de execução de pensão alimentícia. Como que ela acontece, né? Esse rito penhora, esse rito prisão, né? Como é que isso funciona, tá certo? Então, fiquem aí agora com meus erros de gravação e boa diversão a todos! Informamos que o editor está nervoso, furioso. Como pode? A cada dia que passa tem menos erro para ser mostrado a vocês, meus queridos. #quero mais erros.